Alguns de nós somos Nefilins. Você sabe o que é Nefilins? Será que ainda existe? Acompanhe essa incrível história sobre quem eles eram e de onde vieram. Antes de começar, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com os amigos. Em Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4. E aconteceu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e filhas lhes nasceram, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram lindas, e tomaram para si mulheres entre todas as que escolheram. Então disse o Senhor: O meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Estes foram os valentes que desde a antiguidade foram homens de renome. Há uma grande fascinação e intriga em torno do tema dos Nefilins. Embora os gigantes Nefilins sejam mencionados apenas de passagem na narrativa do Gênesis, eles foram objeto de grande fascinação na literatura apocalíptica posterior, especialmente no livro de Enoque. A palavra Nefilins é traduzida como gigantes ou caídos. Eles são descritos no capítulo 6 do Gênesis como homens de renome. Os Nefilins são seres misteriosos de tamanho e força incomuns. A origem exata dos Nefilins é algo debatido. No entanto, há uma grande escola de pensamento amplamente aceita pela maioria dos estudiosos bíblicos, que afirma que os Nefilins são produtos do casamento entre os filhos de Deus, que são anjos caídos, e as filhas dos homens, que eram filhas de Adão. Os anjos caídos viram como as filhas dos homens eram bonitas e se casaram com elas naqueles dias, dando origem a uma criatura híbrida de humano e anjo chamada Nefilins. Existem vários argumentos sobre a identidade dos Nefilins. Enquanto há a visão de que os filhos de Deus eram anjos caídos que se casaram com as filhas dos homens, alguns argumentam que é impossível para seres espirituais terem relacionamentos sexuais com humanos. Uma visão menos espiritual sobre os Nefilins diz que os filhos de Deus eram descendentes de Sete, o terceiro filho de Adão. De acordo com essa visão, acredita-se que as filhas dos homens, nesse caso, eram as filhas ímpias de Caim. No entanto, se considerarmos o tamanho e a natureza dos Nefilins, é difícil acreditar que eles eram puramente descendentes humanos. Os Nefilins são inquestionavelmente sobrenaturais em sua natureza, e por esse motivo, sobre outros estudiosos bíblicos, mantemos a opinião de que eles eram um produto de anjo e humano. O capítulo 4, versículos 25 e 26 do Gênesis diz: E tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque, disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete, também a ele nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Alguns argumentam que porque as pessoas começaram a voltar para Deus após o nascimento de Sete, Satanás elaborou um meio pelo qual ele poderia corromper toda a humanidade após a queda do homem. Satanás queria que toda a humanidade fosse uma ruína irreparável, e ele tentou alcançar isso através do casamento de anjos caídos com as filhas dos homens. No entanto, esse não é nosso tema hoje. Nosso tema é: há alguns de nós Nefilins? Há descendentes dos Nefilins no mundo hoje? A base dessa pergunta está em Gênesis, capítulo 6, versículo 4, que afirma que os Nefilins existiam antes do dilúvio e também depois. A questão é: como eles sobreviveram ao dilúvio? A Bíblia é explicitamente clara de que a família de Noé foi a única sobrevivente do dilúvio. No entanto, vemos os Nefilins aparecendo anos depois que o dilúvio ocorreu. Como os Nefilins estão aparecendo após o dilúvio, se todos eles morreram no dilúvio? Depois que o capítulo 6, versículo 4 do Gênesis, nos diz que os Nefilins viveram antes e depois dos Números, capítulo 13, versículos 32 a 33, onde os exércitos israelitas foram espionar a terra de Canaã, lê-se: E divulgaram entre os filhos de Israel um mau relatório da terra que tinham espiado, dizendo: A terra que corremos a espiar é uma terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aoós nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aoós seus olhos. Agora, existem duas escolas de pensamento sobre o porquê dos Nefilins reaparecerem após o dilúvio.
A primeira escola de pensamento é que esses nefilins que vemos no livro dos Números são de outro grupo de anjos que vieram para a Terra após os anjos do Gênesis, capítulo 6. No entanto, isso é apenas uma teoria. Mas será que realmente existem nefilins nos dias de hoje? Curta e compartilha, e segue para mais vídeos como este.